Boa noite a todos, todas e todes. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai ver a gravação. Eu sou a Miriam Maria, aqui estou mais um dia para ser a mestre de cerimônias nesse culto abençoado. Antes de mais nada, já dei boa noite, né? Então quero saber se tem algum visitante, tem alguém que está aqui pela primeira vez sem ser a Tati, essa engraçadinha. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez, que está vindo aqui pela primeira vez? Não. Se sim, levanta a mãozinha ou dá um oizinho aqui no chat. Pelo jeito, não tem ninguém, né? Bom, boa, então sejam todos bem-vindos. Aqui estamos mais uma vez reunidos, garagistas, para o nosso culto online, para a nossa garagem on. Lembrando que sempre para reforçar, né? Porque sempre é importante. Nós somos uma igreja progressista, nós somos evangélicos, afirmativos, plurais, temos Jesus de Nazaré como a nossa figura central. Churiná, é isso aí, João, você para de me desconcentrar aqui, tá? E nós temos a figura de Jesus de Nazaré como a nossa figura central, como eu estava falando, seus ensinamentos e o modelo de mundo que ele desejava para a gente. Como cabe a mim fazer uma reflexão sobre o dia, eu vou dar uma de pastor Adele e ser tipo um jornalzinho, sabe? Um jornalzinho, assim, eu vou falar de um tema muito atual hoje, né? E já também deixando bem evidente qual que é o posicionamento da nossa igreja em relação a esse assunto. Nossa, como a pastora Adele tá bonita, meu Deus do céu, gente, aonde você vai? Vou pra balada. Santo Deus. Meu Deus. Senhor, guia essa mulher. A primeira eu vou assistir o Enfim. culto, porque eu sou crente. Ô, Glória! Então, galera, olha, deixa eu falar. O que eu quero falar com vocês, e todo mundo já deve ter visto nas nossas redes da igreja, o nosso posicionamento, e eu quero falar sobre a escala 6x1, né? Que nós defendemos o fim da escala 6x1, nós queremos que os trabalhadores eles tenham mais dignidade, que eles tenham momentos de descanso, que não morram de tanto trabalhar, que trabalhem para viver e não vivam para trabalhar. E tudo isso vocês podem encontrar na Bíblia, porque Jesus, ele sempre esteve do lado dos oprimidos, até porque ele era também um oprimido, né? E se a gente for olhar e analisar toda a conduta de Jesus, ele sempre foi o que hoje, né, nós chamaríamos de uma pessoa contra o capital, né, contra o capitalismo, a favor de que a gente dividisse os nossos bens, que não existissem classes sociais, que não existisse acumulação de riqueza, e que os oprimidos e os pobres eles tivessem vez, e que os ricos, os poderosos não existissem, que dividissem tudo que eles tivessem com os pobres. Então, essa é a minha mensagem que eu quero deixar para vocês, reflitam. Depois, acho que eu não vou deixar não, porque vocês sabem que Jesus era tudo isso, mas tem algumas passagens que falam, né, que ele, para a gente não acumular tesouros aqui na terra, tesouros esses que a traça e a ferrugem, elas consomem, mas que a gente, como é que fala? Esqueci, fugi agora da minha mente. A gente acumula tesouros no céu, né? Que a gente estivesse sempre do lado dos oprimidos, e quando chegar aquele grande dia, que muitas pessoas acreditam que é o juízo final, vão dizer para ele, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele vai falar, não vos conheço, né, que vocês fedem como sepulcro caiado. Tipo assim, gente, estou dando uma pincelada aqui de todos os versículos que Jesus, ele se coloca contra a elite burguesa da época, né, se é que podia se, nem sei se existia burguesia naquela época, eu só sei que tinha o clero, né,
e o proletariado, isso com certeza eu sei que tinha. Então, não vou lembrar agora, saber eu sei, mas eu já me esqueci. Então, deixar essa passagem para você, se você tem alguma dúvida se você deve ou não defender o fim dessa escala horrorosa que mata pessoas, que priva os filhos dos pais dos filhos, vocês façam como a nossa igreja sempre faz, né? Sigam e olhem para o exemplo de Jesus. E é isso. Deixa eu ver. Já falei sobre isso. Ah, tem os recados, né? Uma coisa que é muito importante, já que a gente está falando em dividir o pão, e somos centrados na figura de Jesus de Nazaré, a gente não só fala, né? A gente faz e faz na prática. E é por isso que nós arrecadamos valores. A nossa MC a nossa Absala já colocou aí o Pix da igreja. Contribuam, porque nós temos aqui dentro da igreja esse caixa, ele não vai para a mão de pastor nenhum, ele não vai para o pastor comprar uma BMW, não vai para o pastor andar e visitar a lua, não é nada dessas coisas, então são contas assim, são muitas demandas que a gente tem, e infelizmente, né, nesse mundo desigual que a gente tem muitas pessoas que são muito mais as pessoas necessitadas do que as pessoas que podem ajudar. Então, se você puder, ajude, contribua com o Pix, porque aqui as nossas demandas, a gente tenta atender, assim, o básico, do mínimo da dignidade da pessoa humana, né, que é água, luz, alimentação, são coisas muito básicas mesmo, né, então, assim, contribuam de coração, né, principalmente agora que dia 30 de novembro vocês vão receber 13º, já separa aí uma parte para você ajudar e abençoar a vida de algum irmão. Agora vamos para os recados. Como eu já falei, né, a gente não só aprendi com a pastora Adele, gente, eu estou virando uma cópia da pastora Adele, hein? Como a gente não só fala, mas a gente faz, esse domingo, em Campinas, nós vamos fazer uma ação para as crianças de lá. Inclusive, eu estarei presente, acabei de resolver, tipo, minutos antes de entrar no culto aqui, resolvi com a Jusce, que eu vou para lá, vou ser voluntária, tendo em vista que eu não tenho, vocês sabem que eu também estou sem trabalhar, então também estou dependendo de ajuda da igreja, em alguns momentos, então eu vou fazer o que eu consigo, que é ser voluntária lá, para ajudar nessa ação que a Igreja da Garagem de Campinas vai fazer. Se você estiver pertinho de Campinas, tiver interesse, eu avisei o pastor Rafa lá no grupo de conversas que a gente badala lá o dia todo, então eu avisei o pastor Rafa, vocês quiserem ir, vamos, né, vamos todas e todos juntos. Eu acredito que vai ser uma troca de energias e de amizade muito, muito boa. Acredito que isso vai me fazer muito bem, porque fazer o bem para as pessoas é uma coisa que me deixa realmente muito boa, me traz mais alegria do que até a própria sertralina. A nenenzinha da Tati, a patroinha dela, linda, coisa mais linda. Então, é isso, olha, amanhã, excepcionalmente, nós não teremos Ebon, tá? Por conta que amanhã é feriado, então o pastor Léo, ele deu folga para nós. E eu preciso falar uma coisa aqui que é muito importante e que vocês estão perdendo mesmo, que é o Clube da Leitura, gente. Clube da Leitura tá demais, tá muito bom. Assim, a gente está lendo O Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Então, assim, na década de 50 que se passa o diário dela, né? Que ela, vamos dizer assim, que ela fez, e a gente tem se emocionado muito, porque depois que a gente faz a leitura, a gente faz uma roda de conversas, né, e tem sido muito enriquecedor, assim, paulada, assim, mas assim, assim, eu não vou usar esse termo, porque eu não gosto disso, sabe,
porque para mim eu tenho que ter consciência dos meus privilégios e não gratidão pelas mazelas do mundo não me atingirem como atingem algumas pessoas, inclusive como atingiu essa autora, essa escritora. O Cora, você quer falar alguma coisa, amiga? Aproveita aí que eu tô falando, eu tô emocionada. E é isso, gente, eu não sou de me emocionar, eu não sou de, mas realmente, de fato, assim, é chocante, assim, toda a mensagem que ela traz pra gente, tudo, todos, assim, como uma mulher que ela tinha muita fibra, ela tinha muita coragem. E fala mais, vai, Cora, sua vez. Gente, boa noite. Então, toda quarta-feira às 8 da noite nós nos reunimos para fazer a leitura e tivemos nosso segundo encontro de leitura desse livro, o Quarto de Despejo. Estamos no começo do livro e tal. E para quem não está tendo a oportunidade de participar conosco nas quartas, vamos ter um encontro esse domingo, às 7 horas da noite. Vamos falar sobre esse livro. Vamos ter uma aula, inclusive, sobre a Carolina. Então, por favor, aproveitem para estar conosco e poderem tirar suas dúvidas também, que vai ser lindo. Obrigada, Cora. E eu tá vendo, eu já estava me esquecendo desse negócio. Tem algum outro aviso, alguém de outro ministério aí que eu esqueci, que quer me cobrar? Fique à vontade, abra seu microfone e pode me cortar. Dessa vez está permitido. Aí esqueci de algum recado. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Maravilha, perfeito. Então agora nós vamos para os louvores. Quem vai primeiro hoje? A Cass ou o Dó maior? Quem que vai primeiro? A Cass, né, que ela tá aqui. O Dó maior não tá, né? Dó maior não tá. Cass, você quer falar sobre a sua música, meu bem? Fale, fique à vontade. Cass, cadê você, senhora? Senhora, se eu tenho um recado para ti, Vaso. Cadê você? Bem, pessoal, como ela não se manifestou, a não ser que ela tenha se manifestado e eu não vi, pode soltar aí o, o hino dela, essa amiga. Já tá atrasada já. Nada nasce, cresce ou respira sem amor. Sol e chuva sobre o campo, tudo é favor, meu Pai. Meu Pai. Mesmo sem sentido que se move sobre o chão, tudo é conhecido e do inteiro é fração, meu Pai. Oh, meu Pai. E cada lágrima que brota e enche os olhos é poesia e silêncio. E cada corpo que no pó da terra desce é poesia e silêncio. Todo pranto é sagrado, ainda que sem razão. Cada sangue
sangue que da terra clama é canção, ó meu Pai. Meu Pai. E cada lágrima que brota e enche os olhos é poesia e silêncio. E cada corpo que no pó da terra desce é poesia e silêncio. Homens e mulheres, pobres, filhos, mães solteiras, gays e órfãos, governantes, nobres, loucos, missionários, peregrinos e refugiados, corpos são violentados, pequeninos, afogados no Mediterrâneo, a natureza arde em chamas, nada nos constrange, o trabalho escravo impera, nos calamos ante a fome. Pontes de concreto clamam pelo miserável, injustiça esmaga-me, perdoe, já não sei se a graça basta, erga-te do trono agora, que a ação sufoca, o opressor prospera e nem a arte nos aponta a resposta. Se cada lágrima que brota e enche os olhos é poesia e silêncio. Se cada corpo que no pó da terra desce é poesia e silêncio. Oh meu Pai, oh meu Pai. Gente do céu, que letra, que música, que dupla. Ai, que badalo, ai, que tudo. Meu Deus, muito bom mesmo. Nossa, sério, Pastora e Cassie, vocês arrasaram, como sempre arrasam. Agora, Dó maior chegou, Pastor Marcos? Cadê? Eu não tô vendo o Marcão. Dó maior chegou, não? Ah, apareceu, não, né? Tá, então, pode soltar, amiga. Ao Pai bondoso, ama seus filhos, Deus se compadece, Deus se compadece, Deus se compadece dos que o temem, o Pai bondoso, ama, Deus se compadece, Deus se compadece, Deus se compadece dos que o temem, o Pai bondoso, ama seus filhos, Deus se compadece, Deus se compadece, compadece dos que o temem,
Marinheiro. Foi. Gente, parece aqueles grupos de tenores, sabe? Que só tem homens cantando tenor, bem antigo, cara, bem da minha época de assembleiana. Gente, que barato. Depois eu vou mandar uma mensagem pro Dó maior falando para ele: eu acho que você não canta só em Dó maior, né? Só toca em Dó maior, né? Maravilhoso, tudo lindo, maravilhoso até agora. Ó, tô em cima da hora. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de eu passar para a nossa preletora, que vai trazer a palavra de hoje, eu gostaria de fazer uns lembretes para vocês, só uns reforços. Enquanto a pessoa estiver falando, que vai ser a pastora, nossa pastora Thaís, vocês não fiquem se dispersando lá no chat, porque isso acaba tirando um pouco a concentração dela, embora ela seja uma mulher, né? Mas é bom sempre evitar. E no final, nós vamos abrir para as perguntas, e eu vou pedir, por favor, para vocês, cada um pode levantar sua mão e falar o que, ou perguntar para a pastora, o que quiser, pode comentar, mas, por favor, não ultrapassem de 3 minutos, porque nos últimos cultos a gente tem estendido demais o horário e acaba não ficando legal. Então, vamos dar espaço para o coleguinha também, né? Vamos dar uma seguradinha. E é isso. Pastora Thaís, é com você. Vocês me ouvem? Me veem também? Não? Eu não estou vendo, pastora. Ah, Agora sim. deixa eu arrumar aqui. Gente, boa noite. Outra vez, né? A gente já cantou junto aí. Eu queria ler com vocês um texto que está em Gênesis, no capítulo 34. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia A Mensagem, tá bom? Acho que eu vou até projetar. É que quando eu projeto, eu leio mal. Não sei o que acontece. Por isso que eu não leio no clube da leitura. Parece que eu fico, sei lá, esqueço como que dá um zoom aqui. Certo dia, Diná, filha de Lia e Jacó, foi visitar algumas mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, líder do local, viu Diná e a estuprou. Mas depois passou a sentir forte atração pela moça. Apaixonado por ela, tentava ganhar sua afeição. Por isso, foi pedir a seu pai Amor, ou Hamor, consiga essa moça como esposa para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia estuprado Diná. Como os filhos haviam saído para cuidar dos animais no campo, ficou esperando que ele chegasse em casa para discutir o assunto. Nesse meio tempo, Hamor, pai de Siquém, procurou Jacó para tentar um contrato de casamento. Enquanto isso, no caminho de casa, os filhos de Jacó ficaram sabendo do que havia acontecido e ficaram furiosos. O estupro que Siquém havia cometido contra a filha de Jacó não era algo que podia ser tolerado nem suportado na família de Israel. Hamor falou a Jacó e a seus filhos: meu filho Siquém está perdidamente apaixonado por sua filha. Peço que você a dê em casamento a ele. Façamos casamentos entre as nossas famílias. Entreguem suas filhas a nós e entregaremos as nossas a vocês. Vocês podem viver no meio de nós como uma família, podem fixar residência aqui e viver como um de nós. Há boas oportunidades para prosperar aqui. Depois, Siquém falou em sua causa própria, dirigindo-se ao pai e aos irmãos de Diná. Por favor, aceitem, pagarei qualquer preço. Estipulem o preço que quiserem pela noiva. O céu é o limite, mas permitam que essa moça seja a minha esposa. Os filhos de Jacó deram uma resposta dissimulada a Siquém e ao pai dele. Afinal, a irmã havia sido vítima de estupro. A proposta deles foi essa:
Isso não é possível. Jamais daríamos a nossa irmã a um homem incircunciso. Seria uma desgraça para nós. A única forma de chegarmos a um acordo é se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós. Aí poderemos trocar livremente as nossas filhas e realizar outros casamentos entre nós. Só assim ficaremos à vontade e poderemos ser uma família grande e feliz. Mas se essa condição não for aceita para vocês, pegaremos a nossa irmã e iremos embora. A sugestão pareceu justa a Hamor e Siquém. O moço estava tão apaixonado pela filha de Jacó que concordou em fazer o que eles estavam pedindo. Ele era o filho mais admirado da família do seu pai. Na intenção de cumprir o acordo, Hamor e seu filho foram para a praça principal da cidade e falaram ao conselho de cidadãos. Esses homens nos estimam, são nossos amigos. Devemos permitir que estabeleçam-se aqui e fiquem à vontade. Há espaço de sobra para eles na terra. Poderemos até dar as nossas filhas em casamento e receber as deles. Mas esses homens só aceitarão o convite para viver entre nós como uma grande família com uma condição: que todos os homens sejam circuncidados, como eles. Trata-se de um ótimo negócio para nós. Essa gente é rica e tem grandes rebanhos de animais. Com essa aliança, tudo passará a ser nosso também. Portanto, vamos fazer o que eles nos pedem para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que tinham influência na cidade concordaram com Hamor e com Siquém. Assim, todos os homens ali foram circuncidados. 3 dias depois, quando todos os homens ainda sentiam dores, Simeão e Levi, filhos de Jacó e irmãos de Diná, cada um com sua espada, saíram pela cidade como se fossem donos do lugar e mataram todos os habitantes do sexo masculino. Também mataram Hamor e seu filho Siquém, resgataram Diná da casa de Siquém e foram embora. Os outros filhos de Jacó chegaram no local depois da matança e saquearam a cidade inteira, como vingança pelo estupro de Diná. Levaram tudo o que encontraram na cidade e no campo, todo o gado, rebanho, jumentos e objetos. Além disso, levaram cativas todas as mulheres e crianças e vasculharam todas as casas em busca de coisas de valor. Jacó repreendeu Simeão e Levi. Vocês sujaram meu nome no meio do povo daqui, esses cananeus e ferezeus. Se eles decidirem se unir e nos atacar, não teremos a menor chance, porque somos muito poucos. Eles fariam desaparecer o meu nome e a minha gente sem nenhuma dificuldade. E eles responderam: ninguém vai tratar nossa irmã como se fosse uma prostituta e ficar impune. Mais uma história bem interessante do Antigo Testamento, né? Cara, que loucura. Eu acho que alguns aqui já até se identificaram assim com Simeão, com Levi, falaram: esses caras aí são da hora, né? Já são meus heróis, quero fazer que nem eles, quero ser que nem eles. Essa história, ela fala sobre... aliás, o tema que eu trouxe para tratar sobre essa história é o falocentrismo, né? O Jalber já puxou lá o assunto no grupo, acho que a gente estava na mesma conexão do espírito, assim, do Wi-Fi, não sei. E é isso, né? Quem esteve com a gente no Congresso de Mulheres, lá em março, viu que Lena trouxe já uma fala sobre esse assunto, né? Então, se você puder voltar lá, se você quiser, né, saber mais sobre isso, mais explicado, a Lena falou que o falocentrismo, ele é um modo simbólico de poder, onde o falo tem a última palavra, né? Onde o falo tem destaque. O falo é esse objeto que dá poder. E aí, Lena falou uma coisa muito importante, muito interessante, que não é qualquer falo, né?
Lá, ele usa algumas expressões, né? Então, eu falo do dominador, ela fala ali naquele contexto brasileiro, então, do colonizador, então, aquele falo branco, o falo do homem negro não tem o mesmo poder que o do homem branco, o falo, enfim, do homem rico tem mais poder, que é o caso do Siquém aqui, que era um príncipe. Então, assim, existe esse símbolo social que a gente atribui valor cultural e social, que concede a um grupo esse tipo de valor. Eu queria saber se tem alguma criança ou adolescente nos ouvindo. Se alguém tiver, fala no chat, por favor. Só para eu... Não? Só a criancinha lá da... Beleza. Se a gente está falando desse modelo de poder, né, centrado no falo, a gente pode dizer que o estupro, ele é o ápice desse poder. É assim, quando chega no máximo, a gente fala sobre estupro. Tal como o feminicídio é o último produto de uma cultura patriarcal, de uma cultura machista, o estupro, ele está dentro dessa equivalência, né, para essa sociedade falocêntrica. E aí, o que é legal da gente perceber nesse texto? Que o poder do Siquém, apesar dele chegar a esse ápice, né, apesar dele culminar nisso, o seu poder culminar nisso, ele não para por aí. Porque o Siquém, ele tem um interesse muito louco e muito maluco em casar com a Diná. Ele fala, eu preciso casar com essa mulher. Me dá aí, diz o que eu tenho que pagar, qual que é o dote, o que eu tenho que fazer, eu vou dar todo o dinheiro que eu tiver, vou fazer tudo que for preciso, porque eu preciso possuir essa mulher. Uma vez não foi o bastante. Eu preciso que ela se torne minha propriedade, porque dote é isso, é a propriedade do pai passando para o marido, né? Aquela mulher era a propriedade do pai, aí o pai recebe um dinheirinho e passa ali para o nome do marido. Então, veja só, olha aqui, esse Siquém, cara, ele tá numa posição assim tão louca, que ele consegue convencer o pai dele, que era o rei, e ele consegue convencer os caras da cidade, todos, né, a se circuncidar lá, para ele conseguir casar com a mulher. Enfim, oferece outras vantagens para os caras? Oferece. Mas você vê que ele tinha um poder e uma influência que ele conseguiu convencer os caras no gogó, assim, na fala. E aí, se a gente vai para o outro lado da história, a gente vê um Jacó completamente omisso. O cara ficou sabendo do ocorrido e falou assim, eu não vou fazer nada não, eu vou esperar os meninos chegar do campo para a gente ver junto o que a gente vai fazer. E aí, nesse contexto, surge o Simeão e o Levi, né? Os nossos heróis da terra, do falo. O Simeão e o Levi, eles ficam loucos de bravo, de doido, e eles falam assim, não, na versão João Ferreira de Almeida, fala assim, Siquém cometeu loucura em Israel, né? Eles ficam assim, de um jeito, tipo assim, a gente vai ter que resolver isso aqui, e a gente vai resolver isso aqui. O famoso, até aí, tudo bem. Os caras viram, o que o cara fez foi errado, foi ruim, não gostei, não é legal, não é assim que se faz as coisas. Mas quando você continua o texto e percebe a forma que o Simeão e o Levi escolheram para resolver o problema, você vai reparar que eles vão voltar na lógica do comando do falo, do governo do falo, porque eles vão recomendar que eles façam a circuncisão. E aí, às vezes, você pode estar pensando assim, que papo filosófico, né, simbólico, falo, como assim? Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Então, me explica como que na sociedade de Israel, o símbolo para você identificar um israelita, né, uma pessoa, um judeu, uma pessoa escolhida do povo de Deus, me explica como que o símbolo era a circuncisão. É o cara ter ali aquela pelezinha cortada, circuncidada. Você acha isso pouco? O negócio que vai indicar que o cara é escolhido de Deus, é do povo de Deus, é que ele tem o seu
pênis circuncidado, seu falo circuncidado. Você acha isso pouco? É uma sociedade que tem uma lógica que gira em torno, não do órgão, mas do poder, da influência de quem tem. Quem tem pode mandar. Quem tem pode fazer. E Simeão e Levi foram criados também, tal como Siquém, dentro dessa sociedade, dentro dessa lógica. Foram ensinados que eles podiam ir lá, na terra do outro, matar todo mundo. E assim, eles bolam um plano que tem uma certa astúcia. Vamos fazer aqui um plano, os caras vão se operar lá em situações de higiene precária, vão ter uma inflamação, obviamente. Todo mundo aqui já fez um piercing que deu errado, não é verdade? E o piercing não era lá como é que fala? Cirúrgico, né? Material cirúrgico. E você não ficou com a orelha desse tamanho? Imagina os caras adultos fazendo uma cirurgia em condições não muito higiênicas, não muito científicas ali, de forma amadora, de forma caseira. Os caras ficaram inflamados, ficaram doentes. Provavelmente tiveram febre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, no plano de Simeão e de Levi, tem uma certa astúcia. Mas, vamos colocar assim, 10% astúcia e 90% força bruta, brutalidade, masculinidade tóxica, violência. Porque dois caras, gente, cada um com uma espada, entraram em uma aldeia, entraram em um povoado e mataram todos os homens. Fizeram uma chacina, fizeram uma carnificina. Homens que estavam impossibilitados de lutar, homens que estavam adoentados, acamados, e os caras fazem aquele estrago. Não contente com isso, os outros irmãos, quando sabem do ocorrido, chegam lá e começam a saquear as casas, roubam os jumentos, roubam os gado, roubam os rebanhos, e a cereja do bolo, levam presas, cativas, como escravas, as mulheres e as crianças. E aqui tem um problema, porque a gente tem um Simeão e um Levi, que em tese são parte do povo escolhido de Deus, e que estavam lá para fazer justiça. Mas na justiça que eles fazem, que é a justiça do falocentrismo, que é a justiça da cultura fálica, eles vão fazer uma destruição que não vai sobrar ninguém para contar a história. Eu sei quem vai morrer, o Amor vai morrer, todos os homens vão morrer, e mulheres e crianças não vão ter vez também. Nem o jumento foi perdoado, também foi roubado, também foi levado. Que justiça é essa? Que povo escolhido é esse? Que povo de Deus é esse? O que tinha nesse povo que, como diz o texto, Deus olhou e falou assim: lindos, quero como propriedade particular minha. Uns caras que chegam lá, igual uns brutamontes, mata todo mundo, revira tudo, escraviza a mulher, escraviza a criança. Mas não era eles que eram os bons, que não aceitavam injustiça, que queria fazer o que era bom? Gente, a gente vive numa sociedade que ela não é só machista. A gente vive numa sociedade que ela não é só patriarcal. Sobretudo, ela é falocêntrica. E tudo que a gente tentar fazer, a gente não fala que a gente é diferente dos bolsonaristas? A gente não fala que a gente é diferente de não sei quem, de quem for, do nosso tio esquisito que ora para pneu? A gente não fala que é? Mas, nessa sociedade que a gente vive, se a gente não der uma louca assim, e fugir, e mudar o nosso mindset para sair dessa lógica falocêntrica, não vai ter justiça que a gente vai fazer que vai produzir qualquer tipo de resultado.
Pelo contrário, vai ser violência em cima de violência. Vai ser olho por olho, dente por dente, falo por falo. Você estupra minha irmã, eu corto o seu negócio e ainda te mato e roubo tuas coisas. Essa é a justiça que a gente consegue fazer nessa sociedade. Para fugir disso, a gente tem que inverter a lógica. Não dá para a gente trabalhar nessa lógica de violência. Não dá para a gente continuar nessa masculinidade tóxica, nessa vida bélica, sabe? Nessa nossa fixação por guerra, por ódio, por morte, por essa punção. A gente precisa mudar. Gente, eu tenho certeza que alguém chegou para a Diná e falou assim: boba, casa com ele. O homem é rico. O homem é príncipe. Tem 500 cabeças de jumento. Às vezes foi até uma mulher que falou isso para ela. Casa com ele, boba, pelo menos ele não te bate. Casa com ele, pelo menos ele não te trai. O homem tá louco por você. Por que a gente diz isso? Porque a gente está inserido na sociedade que ensina isso, que prega isso. A gente já ouviu no nosso meio, dentro da garagem, que tinha mulher que ficava tendo prazer por aí, depois queria abortar o filho. Que prazer que a mulher está tendo? Tem uma pesquisa de 2018 que fala que apenas 16% das mulheres têm prazer com penetração. Que prazer é esse? Que tanto prazer é esse que as mulheres estão tendo? E por que a gente repete isso? Criação numa sociedade falocêntrica. Isso sem falar do estupro marital. Muitas mulheres casadas, inclusive cristãs, são estupradas e nem sabem, porque não se fala sobre isso. E aí, às vezes, você vê uma criança dentro de uma família tradicional e você fala, lindo, eu, você, 2 filhos, um cachorro. Não sabe a violência que esteve envolvida na concepção daquela criança. Sabe o que é louco? Essa sociedade é tão falocêntrica, mas tão falocêntrica, que se você tem um falo e você abre mão do poder que esse falo te dá, você não merece viver. Quer um exemplo? A expectativa de vida das mulheres trans é de apenas 35 anos. Porque na sociedade falocêntrica é inadmissível que você tenha nascido com o poder do falo, não com o falo, com o poder que ele te dá socialmente, e você tenha aberto mão disso. Você não merece viver. 35 anos para você, tá bom. É uma sociedade falocêntrica ou não é? Porque às vezes a gente fala isso, tem gente que fica, não, tá falando de uma coisa abstrata, não é prática. A gente está falando de dados. Para entrar no que o Jalber falou, a nossa linguagem, gente, é completamente falocêntrica. Poder é bom, ser fodido é ruim. Por que a gente tem essa fixação com anos? Por que se faz tanta piada sobre isso? Porque se tornou um objeto a ser conquistado, é um prêmio. Quem acessa aquilo através de uma penetração é uau! Tá entendendo? E tudo aquilo que o Jalber já falou. Existe um símbolo social que o homem é esse ser semeador e a mulher é a mulher semeada. Então, já vai entrar numa outra lógica que, em tese, tá, gente? Não estou dizendo que é isso. O que se diz? Um homem que se deixa ser semeado. E aí você fica assim, que lógica ridícula. Que lógica louca. Por quê? Porque não tem nada a ver. Entendeu? A gente já viu lá a estatística de 16%. Cara, isso é ínfimo, isso é risível. Mas existe essa lógica do poder, sabe? Do poder mesmo, de poder fazer as coisas. Se quem achou que podia tomar aquela mulher e que podia fazer dela a propriedade dele, para sempre, forever, minha esposa. E ainda vou ter mais 4 na lista das minhas propriedades. Entendeu? Essa ideia de que
um órgão é bom, outro é ruim, quando o pessoal fala palavrão, né? Tipo, analise aí. Não vou ser explícita por causa da gravação, mas analise. O que a gente fala assim que é bom e que é legal? E o que a gente deseja para o outro? Quando a gente xinga, assim, o que a gente fala? Qual que é o nosso desejo? Por que quando a gente quer dizer assim que alguém deve sofrer, alguém deve se dar mal, a gente fala determinado palavreado? Entende? A gente está inserido nessa sociedade. Eu acho que a escolha que a gente tem que fazer é, a gente quer ser Siquém e Levi e continuar perpetuando o ciclo de violência? Ou a gente quer, tipo, realmente ser um povo diferente? Realmente demonstrar uma diferença, fazer uma justiça de forma diferente? Existe um movimento dentro desse nosso campo progressista que recentemente tem tentado pintar Jesus, o nosso Jesus, como um transão, assim. Como um cara livre sexualmente. Tem uns mais tradicional, fala que ele casou com a Maria Madalena, sabe? Para tentar, de alguma forma, legitimar esse pulso sexual que está muito mais ligado a poder do que a sexualidade em si, né? Mas quando eu olho para os textos que a gente tem, existem outras fontes, mas as canônicas, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem uma em João que me chama muita atenção, que é quando Jesus está sendo preso e ele vai ser crucificado. Diz ali que os guardas arrancam a roupa dele, dividem em 4 partes, e cada parte da roupa fica com uma pessoa, um soldado. Inclusive, o texto até fala que a túnica, em especial a capa, eles não querem rasgar. Eles lançam sortes, eles fazem um sorteio para ver quem ia ficar com a capa. A capa, por fora. Mas as vestes, a roupa de dentro, ela é rasgada em 4 partes. E Jesus fica nu. E ele é crucificado nu. E aí o texto fala que quem estava lá embaixo olhando ele era a mãe dele, a Maria Madalena, o João, a tia dele, a esposa do Cleófas. É aquele episódio que ele pede, fala que está com sede, o pessoal dá vinagre para ele. E toda essa situação dolorosa, violenta, horrenda, ele passa nu, pelado. E eu não vejo ele se impondo, sabe? Eu sou o maioral, eu vou fazer acontecer, usando esse poder da sociedade falocêntrica, do falocentrismo. Ele ficou de boa, humilhado, cuspido, batido, tudo de ruim, pelado, rasgaram a roupa dele, coroa de espinho, o pacote que vocês conhecem lá, quando lê os evangelhos. Mas ele não era esse cara da sexualidade exacerbada, sabe? Esse doidão, assim. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Ele, realmente, como fazem aquela ligação com Isaías, né? Uma ovelha muda no abatedouro. Ele não foi Simeão e Levi, menos ainda Siquém. Menos ainda Jacó, que era um boboca, que não tinha uma atitude para nada naquela vida. Que estava pensando no dinheiro do Siquém para vender a filha dele. Não. Jesus estava ali, ainda consolou a mãe dele, falou para o João, João, essa aí é sua mãe, mãe, esse aí é seu filho. Fez a missão dele, a missão da reconciliação, a missão de trazer para perto, a missão de restaurar a família. Esse Jesus nu vulnerável. Nu, vulnerável, pelado e que não representava perigo nenhum. Nem para uma mulher, nem para uma criança, nem para um animal, nem para um outro jovem, para ninguém. Tá? Nu contra a sua vontade. Nu em situação de vulnerabilidade.
foi abusado ali naquele momento, sabe? Teve a sua intimidade exposta. Ele mudou a chave, sabe? Como uma pessoa vulnerável nessa sociedade, eu me identifico muito com esse Jesus. O Jesus nu. Quero distância de Siquém. Deus que me livre. Levi e o outro lá, o Simeão, muito bem intencionados. Bem intencionados, quer defender a honra da irmã? Quer. Mas para isso vai escravizar mais 300 mulheres, 500 crianças, roubar animal, matar bicho, saquear a casa? Não é por aí. E enquanto a gente não mudar a nossa cabeça, entender o que a gente faz, reconhecer o nosso erro, a gente vai continuar Siquém e Levi. Progressista na teoria, povo escolhido na teoria, povo separado na teoria, mas na prática, mais do mesmo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ju, pode parar a gravação.